Depois de anos morando na roça, mudou uma vizinha pro sítio ao lado. Maluco, eu não podia perder tempo. Eu fui logo fazendo amizade. Meu Deus, como ela é linda. Eu fiz de tudo pra impressionar ela. Eu limpei a piscina. Eu levei ela pra conhecer a roça de Buguinho. Acho que ela não gostou muito, mas tá bom. Eu peguei as melhores frutas do sítio pra ela. Eu até ensinei ela a tratar dos animais aqui na roça. Eu acho que eu estou apaixonado por ela. Maluco, toda vez que ela passa eu fico arrepiado. Eu vou ter que arrumar um jeito de impressionar ela. Quem sabe ela seja minha primeira namorada. E eu não posso perder tempo, essa é minha última chance. Bora lá! Mas antes de tudo, acho que eu vou pedir a opinião do meu amigo. E aí? Gabriel, o máximo que ela pode falar é um não. Então bora pro ataque! Você tá ficando louco? Jamais que eu vou ficar com o caipira. Só pode ter batido com a cabeça, né? Eu só tô aqui nessa roça esperando a casa do meu pai na cidade ficar pronta. Você tem doidô, né? Pensa no lado positivo. Que lado positivo? Não tem. Aí você se lascou.